Shiva Shambhu, eu sou Gayan do projeto Yoga Sem Fronteiras, acolhendo você que está aqui agora comigo na luz do Divino Ser. Esse vídeo é um vídeo em que nós buscaremos trazer alguns esclarecimentos sobre uma afirmativa que nós sistematicamente temos feito em algumas de nossas partilhas, em alguma de nossas participações em alguns grupos de estudo, onde nós afirmamos que Jesus não é cristão, não foi cristão. Calma, a princípio isso pode parecer uma afirmação anticristã ou que de alguma forma busque agredir os cristãos ou atentar contra o princípio divino do Mestre Jesus. Nada disto, nada disto. Então, nós gostaríamos de trazer esses esclarecimentos e algumas ponderações, obviamente. Ontem mesmo nós, no grupo de estudos, de formação de terapeutas holísticos, nós voltamos a fazer essa afirmação logo no final e ficamos até preocupados pela repercussão que isso possa ter, uma vez que, se não compreendido o sentido desta afirmativa, isso pode levar a deduções equivocadas ou as pessoas entenderem que nós estamos trazendo um princípio ou uma afirmação que absolutamente não é a que nós pretendemos. Por que dizemos que Jesus não era cristão? Por um simples fato histórico de que o cristianismo foi algo construído pelos homens a partir especificamente do terceiro século da nossa era, com Constantino. Quando Constantino assumiu o cristianismo como religião do Império Romano, ele passou a construir isso que nós passou a se chamar de Igreja Católica Apostólica Romana, por isso o nome romano. E houve toda uma construção a partir de interesses políticos, interesses de grupos que estavam ali em contenda para estabelecer um credo, um dogma. Então, o que nós chamamos hoje de cristianismo, principalmente o que é a Igreja Católica Apostólica Romana e mesmo as igrejas reformadas, que a partir de Martim Lutero, João Calvino e outros trouxeram o processo da reforma, mas todos eles beberam da mesma água. Então nós vemos que o pensamento do que hoje é chamado de cristianismo não é exatamente o pensamento de Jesus, mas um pensamento que foi construído por homens historicamente determinados, com interesses específicos, e também vemos que esse modo de pensar e ver a realidade é muito mais paulino do que realmente do Mestre Jesus. Paulo, ele trouxe o princípio da ideia do cristianismo, isso a partir das concepções dele. E toda a questão do judaísmo, que foi trazido e colocado dentro do cristianismo. A judiciação do cristianismo. A partir de questões também históricas, de brigas internas que esteve presente, inclusive nesses 3 primeiros séculos anteriores a Constantino, que nós chamamos de cristianismo primitivo. Então,
entender Jesus não é tão simples. Aliás, entender Jesus é muito simples. O que não é simples é aquilo que foi feito de Jesus. Então, nós que passamos muito tempo trabalhando com o Evangelho, eu trabalho com o Evangelho há muito tempo, né? Desenvolvi programas de estudos do Evangelho e quanto mais eu mergulhava na pureza das concepções de Jesus, mais eu via como que ela estava distante daquilo que os dogmas ou as crenças instituídas sustentavam. Por isso que nós também já afirmamos em diversas ocasiões que Jesus é um grande desconhecido. Embora seja o mais falado, seja aquele sobre o qual mais livros se escreveu, talvez não haja uma pessoa no planeta que nunca tenha ouvido falar de Jesus, mas não obstante ele segue sendo um grande desconhecido. Porque o pensamento de Jesus ou a vivência de Jesus não é judaica. O que nós temos no cristianismo hoje é um cristianismo com todas as bases judaicas. E nós também não estamos sendo antissemitas ou contrários ao judaísmo. O judaísmo é uma religião com características muito específicas, né? E que poucos de nós cristãos conhecemos de fato o que é o judaísmo. Por isso que os judeus, com toda razão, com toda propriedade, negam Jesus como o Messias, porque não tem realmente nenhuma relação com aquilo que é a base e a proposta do judaísmo, a qual nós temos que respeitar. Então houve essa mistura, né, essa fusão ou essa tentativa de colocar no mesmo saco coisas que são diferentes. Jesus era tão não judeu no sentido ideológico que ele foi o principal motivo de sua morte foi esse incômodo que ele trouxe por ter posturas que não se adaptavam ao judaísmo. Tudo bem, nós não estamos fazendo juízo de valor nem sobre o judaísmo, nem sobre o cristianismo. Que cada um tem os seus princípios legítimos, válidos. O judaísmo tem a sua própria beleza, o cristianismo também a sua, mas são coisas distintas. Então Jesus não era cristão, porque o cristianismo não existia quando Jesus estava no planeta. Assim como Buda não era budista, porque o budismo também não existia quando Buda estava no planeta. Nem Buda foi budista, nem Jesus foi cristão. Pelo simples fato de não existir tal coisa. Entende? É uma constatação simples. Então, às vezes, para que nós possamos nos coligar ao Mestre Jesus, a Samana Jesus, esse Cristo planetário, e até entender o que é um Cristo planetário exige que nós possamos nos afastar das ideologias e dos dogmas instituídos pela tradição judaica cristã, que vê Jesus como filho unigênito de Deus e também Deus dentro de um princípio de Santíssima Trindade, o que absolutamente nós não concordamos e não corresponde à realidade, essa visão de que Jesus é o único Filho de Deus, isso é uma necessidade histórica que tinha esse cristianismo de colocar Jesus com poder absoluto, e não existe poder mais absoluto do que transformar alguém em Deus. Mas nem mesmo Jesus dizia de si mesmo Deus. Nunca ele afirmou isso. Ele sempre se colocava numa relação profunda, amorosa e unitária com Deus, mas não sendo ele Deus. Nós não, aqui nesse planeta, com essa estrutura de concepções que nós temos, nós não conseguimos entender o que seja um Cristo cósmico, um regente avatar, o que é
essência que não é personal, né? Jesus há muito tempo já transcendeu as questões da personalidade, né? Do personalismo, né? Ele não é uma personalidade, ele é uma entidade, é algo que transcende as limitações de uma personalidade circunscrita. Nós não conseguimos abarcar o que é essa energia que inclusive envolve o planeta, que sustenta os princípios evolutivos desse planeta e todas as hierarquias regenciais ligadas a Samana, né, que é Jesus. Então, quanto essa energia esteve ancorada aqui no planeta, na personalidade de Jesus histórico, né, nós não podemos entender que aquele Jesus histórico que viveu 33 anos é o mesmo que está em algum lugar com aquele corpo, com aquela forma, coordenando os destinos da humanidade. É óbvio que ele é transpersonal, que essa essência luz não está ancorada numa personalidade, né? E que Jesus e Cristo são coisas diferentes, óbvio. Tanto que é dito Jesus o Cristo. O Cristo é um título, o Cristo significa uma constatação de uma essência, né? Então Jesus e Cristo são coisas diferentes. Jesus foi aquele que aportou a condição crística neste planeta. Inclusive algumas correntes, né, do cristianismo místico afirmam que essa essência crística só realmente ancorou em Jesus, né, durante o período do batismo de Jesus por João Batista até a sua crucificação, quer dizer, um período de 3 anos, né, que realmente esse quantum divino esteve presente no planeta. E com apenas 3 anos terrestres, causou toda uma reorientação energética, né, vibracional nesse orbe. Imagine a potência do que é essa energia crística, né? Então, nós precisamos de ter muito cuidado ao lidar com essas questões relacionadas ao Cristo, né? Principalmente quando elas se apresentam atreladas a princípios institucionalistas, dogmáticos. Se os próprios cristãos não concordam consigo mesmos, cada escola pregou uma verdade e julga que a verdade está apenas com aquele caminho ou com aquela igreja. E quantas igrejas cristãs existem, né, e não se aceitam mutuamente, né, sempre se entra em contenda ou em guerra por achar que a verdade pertence ao meu credo ou à minha igreja e que eu tenho que levar Jesus aos outros que não têm o Jesus como eu tenho dentro da minha crença, e como somente a minha crença é verdadeira, né, eu preciso salvar os outros, e para isso talvez eu precise fazer guerra contra aqueles que não acreditam naquilo que eu acredito. Isso tem sido a base dos maiores conflitos do planeta, no Ocidente particularmente. Isso se chama proselitismo. Proselitismo é algo muito nocivo, né, quando alguém se acha dono da verdade, quando alguém fica convencido que aquela escola, aquela igreja que ele pertence é realmente representante da verdade de Deus, que Deus fala com eles através só daquele grupo, e que com isso ele tem que fazer, né, essa guerra santa de levar essa verdade para os outros, nem que seja impondo essa verdade a poder de espada. Porque todo aquele que não crê naquilo que é dito por Deus, segundo o entendimento deles, estão contra Deus. E se estão contra Deus, estão aliados ao demônio.
logo precisam ser combatidos. É uma insanidade. É por isso que os nossos irmãos extraplanetários, né, os nossos irmãos que vêm das estrelas, eles, né, visitam o nosso planeta e não se apresentam, porque isso aqui é um grande hospício. Né? Imagine se eles se manifestam, se eles se apresentam à humanidade ostensivamente, seria o caos. Nós não estamos preparados. Né? Nós não estamos preparados para a verdade. Por isso que nós ficamos ruminando pseudo-verdades. Né? E meias-verdades são mais perigosas do que as mentiras. As mentiras são menos nocivas do que as meias-verdades. Né? Então nós acabamos com essas atitudes nossas declarando guerra àqueles que não pensam como nós. Né? Particularmente no cristianismo existe esse princípio, né, de que Jesus é o Salvador, que aquele que não acredita em Jesus não pode ser salvo, está condenado. Né? Ou seja, se nós temos 1/3 da humanidade cristã, 2/3 estão fatalmente condenados ao inferno ou à perdição total. Olha que absurdo. Quer dizer, todos os budistas, não importa quão nobres sejam, que espíritos mais evoluídos que possam possuir, estão condenados, porque não aceitam Jesus, entre aspas. Mas às vezes um budista é muito mais crístico do que esses ortodoxos cristãos que não sabem nem o que falam. Como nós precisamos quebrar e abrir. E nós gostaríamos de trazer uma passagem do Evangelho de João. O Evangelho de João é muito ideológico, porque o Evangelho de João foi escrito para trazer Jesus como o Messias, como aquele que havia sido prometido. Então ele é muito mais um evangelho ideológico do que uma narrativa histórica. Aliás, nenhum dos evangelhos podem ser tomados como um texto histórico, e sim como um texto ideológico. E no Evangelho de João há uma passagem que justifica esse princípio de que Jesus é o único Salvador e que se você não aceita Jesus, você não pode ser salvo. E tem que aceitar Jesus segundo a crença de cada igreja, né? Que cada uma entende de um jeito. Né? Mas se nós formos analisar essa passagem à luz de uma concepção universalista, nós vemos que o sentido é totalmente diferente. De que passagem nós estamos falando? Que tem trazido sustentabilidade a esses princípios e essas contendas. É justamente a passagem do Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, né, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, ao se entender isso, literalmente, né, quer dizer que Jesus está afirmando que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ponto. Ninguém pode ir ao Pai senão por ele. Ou seja, se você não aceita Jesus, né, se você não se torna cristão, você não pode chegar a Deus. Que é uma visão exclusivista, que é uma visão de gueto, inclusive, né, que cria um grupo, né, especial que está com Deus, em detrimento dos outros que não podem ir a Deus porque não aceitam a única pessoa que pode levar a Deus, que é Jesus. Isso também dá um poder, né, tira o poder da própria pessoa, do próprio ser, de elaborar e trilhar o seu caminho, porque ele precisa que algo exterior a ele o conduza a esse princípio de salvação. Isso tudo gera uma neurose, né, coletiva insustentável. Mas poucos percebem isso. Mas então, por que dessa passagem? Na verdade, essa passagem é maravilhosa. E
não tem nada a ver com esse personalismo, essa tentativa de personificação de Jesus como o único Salvador. Quando Jesus diz eu sou, ele está afirmando a presença divina. O eu sou, né, que é o Atma, o ser real. Então, quando nós afirmamos eu sou, isso é uma potência divina. Isso é o atributo divino, o eu sou. Né? Eu sou aquele que sou. Isso, inclusive, é o próprio nome de Deus, Yahvé. Então, quando eu digo eu sou, eu não estou me referindo à personalidade, ao ego, e sim a essa essência eterna, infinda, esse ser divino em nós, ou espírito, ao ser real. Eu sou. Então Jesus afirma o tempo todo, eu sou. Quer dizer, a verdade está aqui. Não me vejam pelas aparências, e sim pela essência. Essa essência que é divina, esse ser real em mim, que está ligado a Deus, eu sou, é o caminho. Este eu sou é a verdade. Este eu sou é a vida. Então o que ele está afirmando é, o eu sou é o caminho. O eu sou é a verdade. O eu sou é a vida. Logo, ele está sendo totalmente impessoal e não personal, uma vez que cada um de nós traz em si a partícula eu sou. Cada um de nós pode fazer a mesma afirmação quando conectado com o ser real e dizer eu sou o caminho. Este eu sou em mim é a verdade. Este eu sou em mim é a vida. E a frase e a sequência da frase, quando Jesus afirma, ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Mim quem? Não é persona de Jesus. Sem essa partícula que ele está se referindo do eu sou. Ou seja, sem encontrar a verdade daquilo que somos, nós não podemos chegar a Deus. Há verdade maior do que esta? Nós podemos chegar a Deus por caminhos exteriores, por igrejas, por seguir pastores, padres, bispos, guias espirituais, sejam quais forem? O que Jesus está afirmando é o contrário. Só tem um caminho para chegar ao reino, é interior. É voltando-se para dentro, é vivendo a essência divina do que somos, é descobrindo esse eu sou. Por isso que Jesus afirmava, o reino está dentro de vós, não está fora. Não procurem fora porque não vão encontrar nada. E Jesus era anti-institucional, nesse sentido que ele não acreditava que nenhuma instituição poderia te remeter ao Pai. Tanto que ele foi anti-institucionalista. Ele combateu o judaísmo enquanto instituição. E não promoveu nenhuma instituição. Jesus não fundou nenhuma igreja. É totalmente equivocado dizer que Jesus fundou qualquer igreja e que Pedro teria sido o primeiro Papa. Isso é um absurdo. Ideológico, claro. Né? Porque isso não faz sentido. Inclusive porque o primeiro líder da igreja cristã primitiva foi Tiago, irmão de Jesus, e não Pedro. Perguntem aos historiadores, perguntem aos teólogos, nós não estamos falando nenhum absurdo. Né? Então, é isso. Não há como chegar ao Pai a não ser pelo eu sou. E você, cada um de nós tem que descobrir quem sou eu. O que é este eu sou? Quando eu digo eu sou, a que estou me referindo? Quem sou eu? Quem sou eu? Será que nós conseguimos responder a isso? Quem sou eu? Entende como Jesus é muito mais profundo e muito mais incômodo do que aparenta ser? E aí nós vemos essa frase de uma forma totalmente diferente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Por esse eu sou, por essa essência que da mesma forma que está em Jesus, está em cada um de nós. Né? Então nós, mais uma vez um vídeo que vai ficar longo, mas que nós queríamos compartilhar sobre esta questão. Até mesmo para que possa trazer um entendimento do que nós
sistematicamente temos afirmado de que Jesus não era cristão. E também acredito que a maioria, grande parte daqueles que se dizem cristãos, não conhecem de fato o que é o Cristo. Podem até conhecer detalhes da vida de Jesus, mas o que é a essência crística é muito difícil para nós, nessa condição tão limitada, tão aprisionados ao plano tridimensional, abarcar algo de uma dimensionalidade cósmica. Realmente nós precisamos de expansão consciencial para perceber de uma forma mais ampla. E nós não conseguimos expansão consciencial sem quebrar dogmas, sem quebrar crenças limitantes, sem quebrar aprisionamentos, que se construíram historicamente por medo, por autoridades que mais têm servido para manter os homens na escuridão do que realmente trazer luz e libertação. Termino esse vídeo com outra palavra de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí fica a pergunta, a mesma pergunta que foi colocada para Jesus por Pilatos e que foram as últimas palavras de Jesus antes de ser crucificado, quando Jesus afirmou para Pilatos: tu disseste, eu sou rei, para isso vim, para isso nasci, para dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, a voz do eu sou. E aí Pilatos pergunta, e o que é a verdade? E Jesus se cala, porque ele não tinha como, porque a verdade não é algo conceitual, e Jesus se cala. E talvez Jesus esteja calado até hoje, porque se nós não percebermos num quanto vibracional consciencial mais elevado, nós não vamos chegar àquilo que Jesus quis representar, sendo Ele a própria corporificação do princípio da verdade. Então, conhecereis a verdade e ela vos fará livre. Gratidão a você que está aqui conosco em nosso canal, compartilhando dos nossos conteúdos, que possamos seguir semeando sementes de luz por caminhos de paz. Yoga sem fronteiras, espiritualidade livre para consciências libertas. Shiva Shambhu.